Olá, vamos dar continuidade aí no nosso curso de Flash. Vou falar um pouco sobre os efeitos de máscara que podem ser aplicados tanto em grafos quanto em texto. Vamos fazer aqui primeiro em texto para vocês entenderem como que funciona esse efeito de máscara. Máscara vai ser um objeto em que eu vou criar no meu palco que vai esconder uma parte do meu símbolo ou do texto, como eu falei. Vou pegar aqui e inserir mais uma camada além dessa texto e vou desenhar um retângulo aqui à esquerda dela, do lado esquerdo. Vou fazer o seguinte, dar aqui, por exemplo, uns 30 quadros, pode ser uns 25. Vou inserir um quadro-chave ali para poder pegar esse retângulo que está à esquerda e passar ele aqui para a direita. Agora, o meu texto sumiu, óbvio, porque ele só se repete até o quadro 1, eu só tenho ele no quadro 1. Então, eu vou mandar que ele se repita até o quadro 25, que é onde está terminando ali. Basta inserir um quadro naquela posição. Se eu dou um Ctrl Enter, o que acontece? Ele vai executar ali e vai mostrar um quadro de um lado, né, um retângulo de um lado e depois ele de outro. Primeiro porque eu não inseri a interpolação. Então a interpolação que vai fazer ele vir de um lado ao outro. Nesse caso eu vou inserir uma interpolação clássica. Por enquanto ele só vai passar, mas eu quero o efeito de máscara. Eu vou falar então que esse retângulo vai ser uma máscara. E olha que interessante que acontece. Por onde ele passa, ele exibe o meu objeto, no caso, o meu texto. Só que ficou muito rápido, né? Isso aí eu já mostrei para vocês como também está controlando. Eu seguro o Ctrl e aumento aqui a taxa de quadros. Coloco, por exemplo, até os 70. Isso, vou inserir um quadro ali na mesma posição para que o texto também se repita. E agora ele vai passar de uma forma mais lenta, na verdade. Por quê? Porque eu aumentei a minha taxa de quadros. Uma coisa importante na máscara é isso aqui, ó. Quando eu insiro uma máscara, ele bloqueia as minhas camadas. Se eu quiser fazer alguma edição, basta desbloqueá-las. Ele bloqueia só para me mostrar como que seria visualizado ali na hora que eu gerar o SWF. Tem uma outra imagem aqui, ó, né, na segunda cena ali, na segunda página, onde eu vou aplicar um efeito de máscara na imagem, fazer algumas coisas interessantes aí também com a imagem. A primeira coisa que eu preciso fazer é converter ela em um gráfico, como eu falei, é aplicado em gráficos ou em texto. Eu tenho aqui um gráfico, já converti. Para converter é só apertar F8, escolher a opção de gráfico e vou trabalhar com a opacidade dela. Eu vou diminuir essa opacidade nessa imagem para mais ou menos uns 30%. Pronto, tá bom ali em 29%. Vou fazer o seguinte, dar o nome para essa camada de imagem 30, já que eu vou ter outras. Vou clicar na imagem, Ctrl C para copiar e vou inserir uma nova camada. Vou apertar o Ctrl Shift V para colar no mesmo local e vou dar um nome para ela aqui de imagem 100. Essa segunda eu quero ela com 100%. Então clico sobre a imagem e aumento aqui no efeito de cor o alfa dela para 100%. Beleza. Vou inserir mais outra camada e vou dar o nome para ela de retângulo. Pronto. Vou desenhar esse retângulo aqui à esquerda. Esse retângulo é que vai ser a minha máscara. Vou converter também esse retângulo em um gráfico. Eu preciso ter objetos como gráfico. F8. Já tem ali a opção gráfico. Ok, bacana. O que eu quero fazer? Quero que esses quadros aí, a minha animação vai chegar mais ou menos até o quadro 80. Então as duas imagens eu já vou repetir elas até lá. Posso selecionar os dois quadros aqui, apertar F5 com o botão direito e inserir quadro. Agora, para o retângulo, eu quero que no quadro 25 ele tenha uma ação, que ele vai sair de um lado para o outro do palco. No quadro 50 também outra ação, para isso eu estou inserindo o quadro-chave. O quadro é apenas para que ele se repita. O quadro-chave onde vai ter, né, no caso aí, uma ação. No 80 também. No 25 eu quero que ele saia aqui da esquerda e passe para a direita. Para puxar na perfeita igual eu estou fazendo, basta pressionar o Shift. Tá, joia. No quadro 50 ele já está lá na esquerda mesmo, que eu já tinha inserido antes. Eu quero que ele volte para lá. E no quadro 80 ele vai crescer. Então vou apertar o comando Q e vou puxar aqui, né, a alça da direita para ele ajustar todo o palco. Tá vendo o que acontece ali? Ele aumenta os dois ao mesmo tempo. Eu não queria isso. Então para corrigir isso aí basta eu pressionar o Alt e puxando. Aí ele só vai aumentar o meu gráfico ali, no caso o meu objeto, para a parte em que eu quiser. Puxo a alça aqui dele. Pronto. Até que ele cubra toda a minha imagem ali. Beleza. Não adianta nada se eu não inserir as interpolações. Então, botão direito, criar interpolação clássica em cada área em que eu tenho aqui, né, a animação do quadro 1 ao 25, do quadro 25 ao 50 e por aí vai. Por enquanto ele vai ficar só assim, ó. Não vai adiantar nada, né, porque eu não mandei esse objeto ainda se transformar em uma máscara. Para fazer isso, botão direito em cima da camada, máscara. Pronto, vamos ver o nosso resultado. Ctrl Enter. Então dá para criar aí alguns efeitos bacanas, né, utilizando aí o recurso de máscara no Flash. É óbvio que para ficar uma coisa mais profissional precisava de ter um pause ali, né? No final nós ainda não começamos com a programação. Eu vou estar passando isso para vocês nas próximas videoaulas. Então espero que tenha auxiliado aí vocês. Até a próxima videoaula.